Olá, mais um vídeo do ABC da Mesa Posta. Estamos chegando ao final, falta pouco. Eu sou Patrícia Amarante, arquiteta e criadora de mesas especiais. Na sexta parte do ABC da Mesa Posta, nós vamos falar sobre palavras e expressões começadas por Q, R, S. Em Q eu separei quejeira. Eu tenho aqui as quejeiras, que essa é em aço inox com tampa de acrílico. Essa aqui tem um prato de louça com uma espécie de uma redoma em cima, a tampinha de vidro. E eu tenho essa placa que também eu uso para colocar queijo na mesa, que funciona como se fosse uma guilhotina e vai cortando os queijos. Qual a vantagem de ter uma queijeira? A proteção do queijo. Na hora que você coloca na mesa, o queijo vai estar no local apropriado e protegido, no caso, quando tem tampa. E é um local só para queijo, que no caso dessa placa aqui. É usado em mesa de lanche, café da manhã e brunch também você pode colocar. Eu uso normalmente essas queijeiras para queijo branco e essa aqui para queijo amarelo, que é mais duro, para cortar fica mais fácil. Eu dou preferência à placa de louça, ou prato, ou aço inox, ou a pedra, para colocar o queijo. Prefiro do que a tábua de madeira, em função da gordura do queijo e da água que solta, dependendo do tipo de queijo. Eu acho que é mais higiênico, né? A durabilidade do queijo, essa manipulação do queijo nesses materiais fica melhor. Em que eu tenho também quadros. Você já pensou em usar quadros na sua mesa posta? Não fique achando que é esquisito. Se você colocar um quadro em cima da mesa, ele vai ter a mesma função de uma bandeja. Então, quando eu preciso de uma bandeja dourada que eu não tenho, eu uso esses quadros que têm a moldura dourada. Esse quadro aqui, que é super romântico, cheio de cenas cinematográficas de beijos famosos, eu já usei na mesa Dia dos Namorados. E você utiliza para você reunir coisas, que no caso eu usei com castiçais, ou para outros objetos que você queira fazer um conjunto. Eu acho que fica bem bonito e nada impede que você use quadros na sua mesa. Assim como espelhos, que eu já mostrei aqui também. Em R, nós temos regras. Essa é uma das questões mais perguntadas pelos meus seguidores em relação às regras da mesa posta. Então, nós temos regras para definir a posição das peças, né? O garfo do lado esquerdo, faca do lado direito, colher do lado direito, os copos e taças, que no caso seria a bebida do lado direito, tudo isso que é feminino do lado direito, e o que é masculino, garfo e pratinho de pão, prato masculino, fica do lado esquerdo. O prato de sobremesa sobre o prato raso é para uma entrada. O prato de sopa sempre sobre um prato raso, mesmo que ele seja a única refeição ou uma das refeições dos pratos a serem servidos, ele está sempre sobre o prato raso. Guardanapo do lado esquerdo, masculino, ou você pode também colocar o guardanapo sobre o prato. Essas são as principais, já mostrei aqui quando eu falei de garfos e facas. As regras da mesa posta foram concebidas, regras de etiqueta foram concebidas na época do Luís XIV na França, há muitos e muitos anos. E foi uma maneira de organizar o comportamento dos nobres à mesa. Mas nós estamos no século XXI. Algumas coisas você pode seguir, outras se você acha que não faz sentido. A gente não deve usar o que não vai ser usado na mesa. Então, por exemplo, se ninguém toma café com açúcar, você não precisa colocar o açucareiro. Mas, para uma apresentação de uma mesa, digamos que eu vou colocar uma mesa de chá, eu coloco a colherinha na xícara para efeito de mesa. Mas eu não uso a colherinha porque eu não uso açúcar no chá. Outra coisa é a questão do suplá. O suplá
ele é retirado junto com o prato raso. Ninguém coloca o prato de sobremesa sobre o suplá. A questão que mais me perguntam é sobre o uso de jogo americano sobre toalha. A gente não deve usar coisas com a mesma função na mesa posta. Então, a toalha e o jogo americano têm a mesma função, que é forrar a mesa ou forrar o lugar onde a pessoa vai sentar. Realmente, pela etiqueta não se usa. Deixando aqui bem claro que eu tenho consciência que pela etiqueta não se usa. Só que a minha mesa, vocês estão vendo, ela tem essa borda de madeira e o miolo de azulejo estampado. Quando eu coloco só o jogo americano na mesa, eu tenho a sensação minha, pessoal, de que briga essa estampa do azulejo e o jogo americano. Aqui está marrom, branco, com florzinha rosa, azul, amarelo. Se eu coloco alguma outra coisa, uma outra estampa, eu acho que dá uma confusão visual com esse fundo. Então eu uso uma toalha como forração da mesa para que eu possa usar o jogo americano sem brigar. Essa é uma explicação. Eu sou arquiteta e na decoração, mesmo que eu tenha uma forração de carpete, no local onde vai ter o grupo de sofás, normalmente a gente coloca um tapete solto ali em cima. Então eu faço uma analogia. Se eu uso um tapete sobre um carpete, porque eu quero dar destaque a esse jogo estofado, eu posso usar um jogo americano sobre o prato, porque eu quero dar um destaque a esse local onde as pessoas vão comer, vão sentar. Não é o certo pela etiqueta, mas eu gosto. Eu acho que dá um destaque. Quanto mais camadas você tiver no local onde a pessoa vai sentar, eu acho que fica mais rica a mesa e que fica mais bonita. Tem a mesma função? Tem, mas eu uso a mesma toalha sexta, sábado e domingo. Quando eu coloco um jogo americano, se sujar, só suja o jogo americano. Aí eu tiro o jogo americano, boto para lavar, a toalha continua para o dia seguinte. Então, não é um aumento de despesa de trabalho. Eu acho que a mesa fica mais bonita se eu fizer dessa maneira. E aí, como mesa posta é intenção com atenção, a minha intenção sempre é de causar um efeito de que linda que está a mesa. Sempre que eu faço uma mesa, o objetivo, a sensação que eu quero que as pessoas que vão sentar à mesa tenham é essa. Que linda mesa que prepararam para mim. Então, a questão das regras, eu acho que a gente pode dar uma flexibilizada, né? Regras não são leis. E aí vocês tirem a conclusão que vocês quiserem. Na letra R nós temos também refeições. As refeições mais tradicionais são café da manhã, almoço, um lanche da tarde, jantar e podemos ter uma ceia. Não é usual, mas acontece. Outras refeições surgiram em função da mudança da sociedade, como o brunch, é um café da manhã mais tarde, vai até o horário do almoço, e você tem pratos que servem o café da manhã e pratos que servem o almoço, com mais substância. Podemos também ter uma pequena colação no meio da manhã, principalmente criança, a gente dá uma frutinha, alguma coisa para não ficar um espaço tão grande entre o café da manhã e o almoço. E temos o chá das 5, que é uma criação, né, uma tradição inglesa. Tem um vídeo aqui só sobre o chá das 5. Mas sempre que você puder colocar um joguinho americano, uma florzinha, tá valendo, né? Porque se chegar uma amiga minha aqui, vou servir um café, a gente bota uma coisinha, bota um biscoitinho, bota uma coisinha bonitinha, que é um agrado, que é uma maneira de você agradar a si mesma e a quem está com você, né? Então, o lanche da tarde, eu sento nessa mesa, boto o jogo americano, boto a minha torradinha, boto o meu chazinho e fico feliz de estar fazendo isso para mim. Capriche nas refeições, tanto na parte de alimentação, lógico, evidente, como na parte de apresentação das refeições para sua família, seus amigos e para você mesmo.
Na mesa posta, na letra R, nós temos redomas. Redomas são esses vidros, esses parecem ensinos, né, de vidro. Redoma é uma proteção. Então você pode servir, proteger os objetos que você vai utilizar na refeição ou um enfeite, alguma coisa que você queira destacar. Ele vai ficar normalmente sobre uma base e eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz numa mesa de happy hour que eu utilizei a decoração toda sobre redomas. Em R nós temos também rechô. Então nós temos esses rechôs individuais, esse aqui funciona com álcool, né? Aqui dentro desse vidrinho, e aí tem o pavio que eu acendo. Eu posso também colocar vela, também tem rechô que a gente usa vela. Isso aqui são panelas de fondue, que aí são os que eu tenho. Esse aqui também é com álcool, acho que é espiriteiro o nome desse lugar que a gente coloca o álcool para acender. Para manter o fondue quente quando está sendo servido. Existem rechôs bem grandes, né? Mais para a área de restaurantes. No caso, quando eu vou fazer um evento que eu preciso do rechô, para mim é mais fácil alugar. Eu tenho também essa bandeja térmica. Tem essa aqui, eu ganhei em 1979. Façam as contas para ver quantos anos eu tenho essa bandeja. Ela é ligada, tem um ponto da tomada, que eu ligo na tomada da parede, e ela tem um controle de temperatura aqui na lateral. Me serve muito bem e como ela é fininha, né, eu consigo guardar junto com as outras bandejas e é excelente. Chegamos na letra S e S tem suplá. Esses são os suplás que eu tenho. Esse aqui dourado, né, aço inox. Esse aqui é de matéria plástica, imitando madeira. Esse aqui é de MDF, que eu comprei e pintei de azul, porque a maioria das minhas louças são antigas, eram na cor azul. Qual a diferença do suplá e a placa de MDF com capinha? Muita gente me pergunta isso também. O suplá, ele tem um desnível, vocês estão vendo aqui? Que tem um rebaixo. Todos eles, ó, eles têm esse rebaixo. Por que o rebaixo? Porque como isso aqui é mais usado em eventos que você tem um garçom servindo a mesa, na hora que o garçom vai tirar o prato, tá o prato com o talher, imaginem a cena. Talvez a pessoa não tenha comido tudo, deixou um pouco. Se ele pegar só o prato, corre o risco do talher cair, do que sobrou da comida cair, enfim. Então ele pega o suplá, o prato sai junto com o suplá. E é uma maneira dele ter mais segurança nesse transporte do prato para a cozinha. Então, suplá significa sob o prato, é uma palavra francesa também, e tem essa função. Na hora que eu acabo de comer, o suplá é retirado e o prato de sobremesa é colocado sobre a toalha ou o jogo americano. Ele não fica em cima do suplá. Então, esses são os modelos. Por que a gente chama hoje a placa de MDF de suplá? Porque ele é redondo. Aí todo mundo acha, é suplá. Aí puxa, porque fica embaixo do prato. Mas na realidade a placa de MDF é um jogo americano, que não cabe tudo, como eu já falei, né? O jogo americano teria que caber os talheres, copo, guardanapo, tudo, prato, tudo em cima do jogo americano. A plaquinha de MDF acaba virando um suplá porque ela dá um destaque ao prato. Eu não tenho garçom aqui na minha casa. Eu uso porque eu acho que dá um destaque ao prato, como eu falei. Quanto mais camadas, mais rica fica a mesa. Na letra S nós temos também sopeira. Isso aqui não é uma sopeira, isso aqui é uma terrine, ou terrina. Qual a diferença da sopeira com a terrina? A terrina é mais para ensopados e a tampa não tem aquela aberturazinha que na sopeira tem para você colocar a concha e deixar a concha dentro da sopa. Então, o que eu tenho mais parecido é isso. Agora eu vi que eu tenho que comprar uma sopeira
Acho que eu comprei uma sopeira branca, que aí combina com tudo. A terrina e a sopeira podem ter também um prato que se chama présentoir, francês também, que é onde você coloca o talher que você está servindo a comida que está aqui dentro. Vamos falar agora sobre suportes. Se vocês acharam que eu tenho muito porta-guardanapo, imagina agora vendo todo esse material aqui em cima da mesa, que é 1/10 do que eu tenho guardado. Os suportes servem para dar altura a diferentes objetos ou diferentes utensílios que você vai colocar na mesa posta. Por quê? O olhar deve passear na mesa. Se a mesa tiver tudo na mesma altura, vai ficar uma mesa meio sem graça, meio tediosa. Então você utiliza suportes para que esse movimento do olhar, não é tudo na mesma altura alto, tá? Nem tudo na mesma altura baixo. Você tem que ter coisas altas e baixas. Eu trouxe aqui exemplos do que eu tenho que pode dar ideias e inspirar vocês. Isso aqui essa peça aqui, que é esse pescoço, meu marido achou uma peça de madeira na calçada. Isso aqui devia ser um balaústre, uma proteção de escada, enfim, pé de mesa, não sei o que era. Aí eu falei, excelente, cortamos em 3 partes e ele fez vários suportes para mim. Essa peça redonda comprei, a de cima e a de baixo, né? E aí ele fez um trabalho com a fresa e pintamos essa aqui é prateado, mas eu tenho de várias cores. Essa aqui é a mesma coisa, essa aqui na realidade é assim, vejam só. Essa aqui, ela era mais alta, aí ele cortou, diminuiu e com o que sobrou ele fez essa aqui, que aí eu pintei de vermelho, que eu acho bonito ter de várias cores, dependendo da cor da mesa. Esse suporte foi o primeiro que eu comprei, que é de MDF, eu só escureci. Comprei em loja que só vende produto de MDF. E ele tem 3 tamanhos diferentes, então eu posso colocar um sobre o outro e fica com uma cara de tired tray. Isso aqui é uma caixa de catupiry, que eu pintei de dourado. E é uma base, alguma coisa que eu queira colocar um pouquinho mais alto para dar uma diferença de altura no que eu estou colocando na mesa. Esses banquinhos aqui, super simples, eu nem sei quanto custou cada um, mas foi muito baratinho, loja de material assim, de artesanato. Eu só fiz um trabalho no tampo, que era MDF, não quis pintar, então eu coloquei uma fibra aqui imitando tecido e fiz uma pátina em cima e coloquei corda em volta e tenho 2 desses, vocês podem olhar aí nas minhas mesas antigas que vocês vão ver. Isso aqui é uma boleira, eu uso muito a boleira como suporte para fazer diferentes alturas, e essa aqui foi comprada na calçada pela minha irmã por R$10, ela fotografou, quer? Eu falei, pode comprar, R$10 tá valendo. E eu acho linda a cor, já usei muito também essa boleira em mesa. Essa aqui é material rústico, que eu gosto muito, tenho 2 dessa, acho que até poderia ter mais, porque tem horas que eu sinto falta de mais uma na hora que eu arrumo a mesa, e eu acho que ela é bem decorativa. Aqui eu tenho só a peça de pinos pintada, que às vezes eu uso só ela para dar um destaque no objeto, ou eu uso ela em cima dessa aqui quando eu quero colocar um objeto maior aqui em cima, como, por exemplo, uma redoma. Isso aqui é uma caixa que imita um livro, já usei bastante ela como apoio, mas você pode utilizar livros mesmo, livro de culinária, livro de viagem, pela cor da capa do livro, para combinar com a cor da mesa, enfim, livro é uma coisa que é excelente, porque você, colocando um sobre o outro, você vai ter exatamente a altura do que você está querendo. Acho muito prático. Isso aqui era um suporte que meu marido fez para colocar, acho que é o computador aqui em cima. Quando a gente parou de usar, isso aqui estava encostado, eu falei, pode pintar de branco, que isso aqui vai virar suporte para mesa posta. Então, a imaginação é só deixar ela viajar que você encontra os suportes para as alturas que você deseja. Agora vamos falar sobre serviços. Serviços são as formas de servir alimentos e bebidas em casa, num restaurante, num evento,
Existem vários tipos de serviços gastronômicos, cada um com suas características e vantagens. Vamos começar pelo serviço americano. É o mais simples se você quer receber muitas pessoas. Você vai dispor os alimentos, utensílios, bebidas, copos em mesas ou bancadas ou aparadores, e os convidados se servem dentro de uma ordem, né, que eu já falei aqui em ordem, que você tem que ter uma ordem de serviço ali. As pessoas se servem e se distribuem para comer, não necessariamente numa mesa. No serviço franco-americano, você levanta, vai no buffet, se serve, só que o prato está na mesa e o lugar está marcado na mesa. Então você pega onde você vai sentar, você vai pegar o seu prato, você levanta, vai até o buffet, se serve e volta para o lugar onde você vai se sentar. O que acontece? Você tem que ter o número de lugares para todos os convidados se sentarem. O serviço à brasileira é o que a gente faz no dia a dia, é o mais informal. A gente tem os lugares marcados e as travessas vêm para a mesa. Então as pessoas se servem, passa a carne, passa o arroz, é essa brincadeira. Então se é muita gente, se uma mesa muito grande, o ideal é que você tenha várias travessas com arroz ou várias travessas com a carne, para que não fique trançando por cima das pessoas. Quem está no meio sempre sofre mais, porque aí ela fica passando de um lado para o outro, prato do lado direito passa para o lado esquerdo para alguém servir, né? Vocês conhecem bem essa situação. Temos o serviço empratado. Os pratos são montados na cozinha e o garçom vem e traz já o prato para o convidado. Isso acontece muito em casamentos, né, em eventos mais formais. No serviço à francesa, também é um serviço formal, o garçom traz o prato, o convidado está na mesa com seu prato ali, aí ele se serve da travessa que o garçom está trazendo. Então a carne eu quero, aí ele pega e se serve. No serviço à inglesa, o garçom vem com a ajuda de uma mesa auxiliar ou de um carrinho, ele pega o prato do convidado e ele serve. A francesa, o convidado se serve, a inglesa, o garçom que serve. A gente já vê isso muito em restaurante, né? O garçom traz uma mesa auxiliar, põe do lado da mesa onde você está sentado e você passa o prato, ele serve e te devolve. Os pratos são montados à vista do convidado. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dê um like, comente, compartilhe com as pessoas que gostam desse mesmo assunto. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para notificações de novidades. Até o próximo. Muito obrigada.